contas públicas agora? Isso porque estimativas do mercado já apontam que a relação dívida-PIB vai ultrapassar 80% no ano que vem. Sobre esse assunto, eu falo agora com o Thiago Sbardelotto, que é economista da XP, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Thiago, a gente acompanhou essa fala do ministro Fernando Haddad, né, com essa preocupação acerca dessa trajetória da dívida, mas pensando principalmente do ponto de vista de juros, né, do patamar atual da Selic. Eu queria entender, a gente tem algumas perspectivas apontadas por agentes de mercado num cenário em que nada se faça, nada se modifique acerca dessa política fiscal hoje, que a gente hoje vê ser encabeçada pela gestão federal. Essa relação ela pode ultrapassar 100%, né? A relação dívida-PIB, a relação entre dívida e PIB ultrapassando 100% do PIB. Queria entender o que a gente pode projetar acerca desse cenário que é bastante desafiador para as contas públicas. Vitor, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o que motiva a variação dessa dívida pública, a alta dessa dívida pública, embora a gente coloque ali na conta juros e coloque ali resultado primário, é de fato um desarranjo estrutural que nós temos nas contas públicas do Brasil. Então, o que é esse desarranjo institucional? Basicamente, nós temos aqui uma despesa que continua crescendo a níveis muito elevados, especialmente a parte ali de despesa obrigatória, com benefícios previdenciários, assistenciais, outras despesas ali relacionadas a subsídios, por exemplo, continuam com um nível de crescimento muito elevado e vão levar, em algum momento, ao colapso do chamado novo arcabouço fiscal, né, que tem ali um limite de despesas que permite um crescimento de inflação mais 2,5%, no máximo. Ou seja, nós temos um problema estrutural, né, do lado da despesa, que essa despesa vai continuar crescendo de forma acelerada à medida que a nossa população for envelhecendo, à medida que a demografia virar contra o país, nós teremos cada vez mais pressão sobre a parte de previdência, por exemplo, e a parte de saúde. Então, nós temos um desequilíbrio estrutural que continua sem ser sanado. Não importa ali qual seja o arcabouço que você coloque, qual que seja o limite de despesa que você coloque, se você não fizer reformas, em 4, 5 anos, esse arcabouço perde a sua validade, ele entra em colapso, e as despesas obrigatórias acabam crescendo muito acima ali do que seria possível, do que seria sustentável, e jogam as despesas discricionárias para fora, né? Discricionárias são aquelas despesas de custeio e de investimento, e, portanto, você chega em um momento em que você inviabiliza o funcionamento da máquina pública, você tem ali aquela situação conhecida popularmente como shutdown, e você, portanto, entra num momento em que você vai ter que rever a regra fiscal. Então, de fato, esse problema estrutural é o que leva a gente a ter taxas de juros tão elevadas. Não é simplesmente uma questão ali de Banco Central combatendo a inflação, tendo que levar juros a patamares muito elevados. Isso afeta a ponta curta da curva de juros. Mas a ponta longa, que é aquela que está ali relacionada ao financiamento do governo, é afetada por esse risco maior. E aí, obviamente, os emprestadores, né, os agentes de mercado que emprestam dinheiro ao governo, que compram títulos públicos, eles vão querer taxas de juros maiores para financiar o governo justamente por conta desse risco mais elevado. E aí nós temos uma dívida pública cujo custo é muito mais alto do que nós teríamos em uma situação em que teríamos equilíbrio, tá? E aí, obviamente, com esse custo mais elevado, a dívida tende certamente a explodir. Pois é, né, Thiago? Você mencionava esse nível de restrição do ponto de vista do gasto discricionário. O próprio Ministério da Fazenda aponta para essa possibilidade, né, nos próximos anos, se não me engano, 2029, com essa completa ausência de qualquer tipo de recurso que seja manejável no orçamento público. E aí você fala dessa necessidade de revisão do ponto de vista da despesa, e o grande desafio é onde? Qual que é a viabilidade para que se discuta, por exemplo, esse engessamento do orçamento público, que tipo de gasto que poderia ser revisto? E queria, inclusive, perguntar mais
Se, nessa sua leitura acerca do novo arcabouço fiscal, você entende que essa ferramenta ela é viável, pensando ali a médio e longo prazo? Uhum. Olha, acho que essa é a pergunta fundamental. Nós estamos aqui entrando em um ano eleitoral, né? 2026 vai ser um ano eleitoral, e muito provavelmente em 2027 nós teremos ali um problema já com o arcabouço fiscal. Então, nesse momento, com um novo governo, que pode ser o mesmo governo, tá? Acho que vão ter que ser tomadas decisões muito importantes que vão estabelecer ali qual vai ser o país que a gente vai querer em termos de crescimento, em termos de sustentabilidade das contas públicas. E aí, esse é o momento de fazer reformas, tá? Acho que a primeira reforma fundamental é, é justamente a reforma do arcabouço fiscal. O patamar de crescimento de 2,5% real é um patamar muito elevado. Não tem como nós trabalharmos ali com uma estabilização da dívida pública com uma despesa que cresce a 2,5%, e aí você tem que correr atrás da receita, tem que a todo momento ali tá enviando projetos ao Congresso, tá ali elevando IOF e elevando outras tributações para poder fechar o buraco. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que encarar não dá para crescer 2,5% em termos reais. Nós precisamos reduzir esse máximo ali de crescimento do novo arcabouço fiscal. Feito esse ajuste, que é o ajuste importante, o ajuste fundamental, mas não é um ajuste suficiente, nós temos que combater ali a fonte de crescimento dessa despesa obrigatória. E aí, obviamente, temos ali os grandes números do orçamento, que são benefícios previdenciários, assistenciais, gastos com pessoal, gastos com benefícios de servidores, etc., que nós temos que começar a trabalhar. Acho que o primeiro grande ponto, a primeira grande reforma é uma rediscussão sobre o salário mínimo. Quer dizer, nós temos que pagar um salário mínimo ali para benefícios assistenciais, como BPC Loas, por exemplo. Temos que reajustar o salário mínimo sempre acima da inflação para benefícios. Acho que então a primeira grande discussão vai ser desvinculação do salário mínimo. E isso pode ser feito desvinculando o salário mínimo do benefício, ou pode ser feito mudando a regra do salário mínimo também. As duas são possibilidades, obviamente que tem questões jurídicas ali no meio que precisam ser pensadas, mas nós precisamos encarar a questão do salário mínimo, que é fundamental para esse ajuste. Depois disso, temos que encarar questões relacionadas a benefícios sociais. Nós temos aqui uma sobreposição de benefícios, temos ali um BPC que está crescendo a um ritmo muito elevado por conta do aumento ali de pessoas de possibilidades de pedidos ali de BPC para pessoas com deficiência. Então, temos que reavaliar o BPC, né, mudar os incentivos, talvez ali fazer uma reforma de benefícios sociais de forma a incentivar as pessoas que possam contribuir à Previdência para que contribuam, né, e aquelas que de fato não possam, não consigam, elas sim têm o direito ao BPC. Né? Então, tem ali um caminho todo a ser feito. Agora, é simples? Não é. É muito menos em um momento como esse que a gente está vivendo de eleição. Então, para mim, a grande janela de oportunidade passa a ser 2027. Pois é, né, Tiago? E pensando exatamente nessa trajetória da dívida e, evidentemente, também no prêmio de risco, como você citava, a gente tem uma perspectiva de que o Banco Central comece, né, a cortar os juros, se não no ano que vem, agora com a publicação do IPCA de julho hoje, né, já tem algumas casas precificando algum corte em 2025, mas pensando exatamente nesse comportamento, na trajetória da dívida, que cenário que a gente consegue traçar acerca de política monetária, que tipo de patamar de juros a gente vai ter no país a médio e longo prazo? Excelente. Acho que essa é a discussão relevante que eu queria trazer. É, o fato de nós termos ali um alívio na inflação é suficiente para que o Banco Central, em algum momento, ali em 2026, ou até no final desse ano, comece a cortar juros. E a nossa visão é que ele vai começar a cortar os juros no início de 2026, ali na primeira reunião de 26. E aí ele vai começar a cortar esses juros e vai ali cortar 300 pontos na nossa avaliação, chegar ali a 12%. Para cortar mais do que esses 12%, vai ser necessário ir além em termos de reformas econômicas, tá? E esse é o grande ponto, né? A,
a dívida mais alta e essa insustentabilidade fiscal não afetam apenas não afetam apenas ali o crescimento econômico, né, como diversos estudos têm mostrado, afetam também ali a própria dinâmica, né, dos juros neutros, né? Quer dizer, o quanto eu consigo ter de juro neutro no país, né? O juro neutro é aquele que eu não tenho ali nenhuma aceleração, nenhuma desaceleração da atividade econômica e dos preços, né? Então, se de fato a minha dívida está em um nível maior, se minhas finanças são insustentáveis, esses juros neutros tendem a ser maiores. E aí, hoje a gente tem, por exemplo, uma estimativa de um juro neutro de 5 a 5,5%, com um patamar de dívida mais elevado, com contas públicas que se mostrem insustentáveis. Esse juro neutro pode ir para 6, 6,5% ou até mais. Tá? E aí o Banco Central tem menos espaço para cortar os juros. Então, por isso é fundamental pensar em reformas econômicas, especialmente reformas fiscais, justamente para reduzir o juro neutro da economia e ampliar o espaço para o Banco Central cortar juros para chegar ali em juros um pouco mais civilizados, por assim dizer. Eu me recordo que no momento que nós tivemos ali a implementação do teto de gastos, que havia ali uma certa confiança de que o teto de gastos seria cumprido, o Banco Central conseguiu reduzir juros até o patamar de 6,5%. Acho que essa é a situação que nós devemos mirar, é ter uma sustentabilidade fiscal que permita o Banco Central continuar cortando juros até patamares de ali um dígito e até chegar ali em 6,5%, quiçá. Saudoso teto de gastos, né, Tiago? Tão fácil de entender, tão fácil de aplicar. A gente conversou aqui com o Tiago Sbardelotto, que é economista da XP, quem eu agradeço pela disponibilidade para essa entrevista aqui no Fechamento de Mercado. Obrigado. Obrigado, Vitor. Boa semana a todos. Para você também.